Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 2. O pastor Valmir, estando de férias, pediu para estar trazendo uma palavra, mas dentro do contexto do livro de Tiago. E eu quero trazer uma mensagem que está contida no parágrafo, a partir do versículo 14 do capítulo 2 de Tiago. Por enquanto, quero só ler o versículo 24 com os irmãos. Versículo 24. Vede então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Romanos capítulo 3, versículo 3, Romanos 3, versículo 28. Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Amém? Perceberam aqui algum contraste? Parece uma contradição. Tiago fala que o homem é justificado pelas obras. E Paulo vem e fala aos Romanos que o homem é justificado pela fé. Esse tipo de situação encontrado na Bíblia, que parece uma discordância, parece uma contradição, quando um fala uma coisa, o outro fala outra, é um dos problemas que geralmente gera uma heresia, gera uma fraqueza, uma falta de firmeza. Por quê? Porque a pessoa vê a contradição e automaticamente ela, por não ter recursos ou conhecimento, ou não ter coragem de pesquisar, ou não ter habilidade para pesquisar, ela simplesmente julga. A Bíblia, ela tem erros. Os autores da Bíblia se contradizem entre si, então a Bíblia não pode estar correta. Então, automaticamente, às vezes, eles deixam de acreditar na Bíblia, de dar crédito para a palavra. Isso acontece com muitos. Eu mesmo, no meu trabalho, encontrei muitas situações assim. Já foi perguntado muitas coisas para mim com respeito às contradições bíblicas. Que não existem contradições bíblicas. A Bíblia não falha, a Bíblia não tem erro. O que existe é erro, contradição por parte do homem. O que existe é erro humano. E esse tipo de situação, às vezes, gera uma seita. A pessoa pega um versículo, por exemplo, como o versículo onde Paulo fala que as obras, elas não servem para justificar, somente a fé. E Tiago fala que as obras justificam. E cria-se uma doutrina a partir disso aí. Quando Paulo fala que a fé, ela não precisa de obras, e Tiago fala que a fé precisa de obras, isso causa um conflito. Isso gera falsas heresias, seitas. Isso aí causa desvios. Muitas pessoas se desviam da casa do Senhor por causa de erros assim, porque ele passa a desacreditar da Bíblia. Isso gera desconfiança, evasões. Muitas pessoas saem da igreja porque as pessoas julgam isso como erros. Incredulidade, muito mais incredulidade. Desconfiança,
uma fé medíocre, muitas vezes uma fé sem consistência, uma fé imatura e igrejas fracas. E quando Tiago fala que a fé precisa de obras, nós temos que primeiramente entender que Tiago está falando para um grupo de pessoas, que já nasceram de novo, que são novas criaturas, que agora são filhos de Deus, que têm o Espírito Santo, que têm a direção do céu, a direção do alto. E tem por necessidade fazer obras, mostrar obras. A pessoa se converteu automaticamente e ela tem que mostrar isso através de suas atitudes, seus comportamentos, mudanças, transformações, deixar vícios. Deixar os vícios, aquele que está em adultério, deixar o adultério, aquele que está em fornicação, deixar de fornicar, porque agora ele é uma nova criatura, ele é um ser nascido de novo. Tiago está falando com pessoas que se converteram. E Paulo está falando com pessoas que vivem na lei ainda. Paulo está explicando, se formos ler o contexto todo, Paulo está explicando que as obras da lei não servem para justificar. As obras da lei, o homem fazendo as obras antes de nascer de novo, antes de se tornar um filho de Deus, antes de se converter, antes de entregar a vida para Jesus, antes de ter o Espírito Santo na vida dele, dirigindo ele, antes disso as obras dele não têm força para salvação e não é fator para identificar fé. Não é fé. A fé verdadeira é a que Tiago fala para os crentes. A fé verdadeira é para nós que estamos em Cristo. A todos que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se torna novo. Ele é uma nova pessoa, com novas motivações, com novas atitudes, novo comportamento. Ele tem que demonstrar isto. Já aquele que ainda não nasceu de novo, ele precisa aprender que ele precisa primeiramente passar por passos, seguir passos que vai colocar ele dentro de um padrão que ele vai poder fazer suas obras como resultado da fé que vai nascer nele. As obras têm que ser um resultado da fé e não algo para trazer a fé ou para identificar a fé. Não é para conquistar a salvação, porque Jesus já conquistou a salvação lá na cruz. Então as obras não servem para isso, não servem para conquistar nada na vida do crente. As obras na vida do crente, ela serve para identificar o cristão. Para mostrar o que aconteceu no interior, na alma, no íntimo dele. Para mostrar que ele realmente é uma pessoa que agora está em mudança. Ele nasceu de novo. E Paulo, pregando para os que ainda não são cristãos, para os gentios, Paulo está dizendo isso, que eles precisam passar por um processo para que realmente as obras deles tenham valor, porque antes de passar por esse processo, as obras não são identificadas como as obras da fé, mas obras da lei. Vamos ver aqui, Romanos capítulo 3, aí mesmo, Romanos 3, eu tirei daqui. Três, 28. Aqui mesmo nesse texto, anteriormente, no capítulo 1, Romanos capítulo 1. No ensinamento que Paulo está dando a eles, Paulo explica aqui no versículo 2, perdão irmãos, capítulo 2, versículo 28, amém? Capítulo 2, versículo 28. Paulo está falando aqui, versículo 28. Não é judeu o que é exteriormente, o que faz obras externas. Não é judeu aquele que faz as obras visíveis. Não é judeu aquele que faz obras que aparecem, obras físicas, ações físicas.
Nem é circuncisão o que é exteriormente na carne. Isto é, não é mais a circuncisão correta aquela que fazia antigamente, que era o corte no prepúcio dos homens, que era chamado de circuncisão. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, e cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Veja bem o que Paulo está falando aqui para os romanos, para esses mesmos que ele está instruindo, que, como ele diz no versículo 28, 3:28, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Ele disse anteriormente que não é as obras da lei, não é essas obras exteriores, não é os sacrifícios que eles faziam, não é o sacrifício físico, mas é o sacrifício que vem do coração. Por isso que é necessário a pessoa nascer de novo, para acontecer com ele aquilo que a palavra diz lá em Ezequiel, que Deus dá um novo coração e um novo espírito. Ele recebe um novo coração e um novo espírito quando ele se converte, nasce de novo e se torna um filho de Deus. Esse novo coração vai ser um coração que realmente vai ter o desejo, a vontade, a vocação dele vai ser fazer obras. Então o homem precisa nascer de novo para receber esse coração. Vamos ver um texto aqui, em João capítulo 3, que vai dar um pouco dessa compreensão da importância de nascer de novo, para que realmente estas obras tenham valor na vida do homem. João capítulo 3. Vamos ver só um pedacinho a respeito do novo nascimento, que Jesus está ensinando Nicodemos, que era um fariseu, um dos homens mais religiosos que se fala na Bíblia. Um homem que tinha conhecimento do Pentateuco, ele conhecia a lei, ele tinha um entendimento profundo, ele era como se fosse um mestre na sinagoga, um super religioso, mas ele era só religioso. Havia entre os fariseus, João capítulo 3, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes, se não fosse com ele. Agora Jesus responde: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe? Veja aqui, um homem religioso, entendido da lei, conhecedor da religião, Deus dando um ensinamento para ele a respeito do novo nascimento, e ele pergunta: será que precisa então entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Jesus responde: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes, não te espante, não te assombre de eu te dizer: necessário é nascer de novo. Aqui está a essência. Este aqui na verdade é um capítulo que é como se fosse a essência da nova aliança que Deus fez com o homem. Aqui está o princípio da nova aliança, que é o homem nascendo de novo, tornando-se uma nova criatura, deixando de viver na lei, no sacrifício antigo, no sacrifício da carne, recebendo o Espírito Santo, tornando-se uma pessoa espiritual, passando a fazer parte da natureza divina, passa a fazer parte do povo de Deus, da família de Deus, passa a ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Enfim,
É uma doutrina que ensina maravilhas. A partir dessa doutrina aqui, nós aprendemos todas as bênçãos que Deus tem para nós, como Ele diz lá em Efésios. Bendito seja o Senhor, Pai, Deus, Filho de Deus, que nos abençoou. Eu vou ler lá, eu esqueci mais ou menos do texto. Vou ver aqui, Efésios capítulo 2. Efésios 2. Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aqui, Paulo escreve esta carta a um povo convertido, a uma igreja convertida, uma igreja que agora está em Cristo, agora é um povo que nasceu de novo. Então essa igreja, ela é detentora dessas bênçãos. Essas bênçãos é para eles e é para nós também. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E todo aquele que nasce de novo, ele é portador dessas bênçãos. E muitas vezes uma pessoa vive triste, na igreja mesmo, servo de Deus, está na arca, está no caminho da salvação, mas vive triste porque não conhece essas bênçãos. Não investiga para descobrir que bênçãos são essas. E são tremendas as bênçãos. E o Senhor Jesus está ensinando aqui o caminho, o processo, está começando a ensinar aqui o processo para o homem ser um detentor dessas bênçãos, para ele se sentir realmente firme, para ele se sentir realmente abençoado, privilegiado por Deus, em relação a toda a terra. Aquele que se encaixa aqui, que está enquadrado nesse ensinamento aqui, ele é um privilegiado. São bênçãos magníficas a partir desse contexto aqui, nascer de novo. O processo do nascimento começa com o arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo, é o primeiro item do novo nascimento. Começa lá quando João Batista começa a falar com o povo. Primeira pregação de João Batista, que ele vai anunciar o reino de Deus, que ele vai anunciar a vinda de Cristo. Primeira pregação dele, a primeira palavra dele. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aí Jesus vem, começa o ministério dele. João Batista está lá pregando, anunciando o reino de Deus, pregando arrependimento, convertendo pessoas, batizando pessoas. E Jesus vem e começa o ministério e João Batista morre. Aí a primeira mensagem de Jesus, primeira pregação de Jesus: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí Jesus, antes de partir, passa para os discípulos os ensinamentos, o ide, as ordenanças para eles seguir, pregar o evangelho, todo mundo. Aí os apóstolos vão pregar a primeira pregação dos apóstolos, está lá em Atos. Primeira pregação: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus. Veja bem, na Bíblia, irmãos, quando algo se repete tanto assim, com tanta perfeição, um padrão fixo, um padrão firme desse aí: arrependei-vos. Um pregou uma coisa, outro pregou essa coisa, outro pregou a mesma coisa. Quando algo é assim na Bíblia, fique atento, presta bastante atenção, porque é algo esplêndido, necessário, importante, de extrema importância, que a primeira coisa tem que acontecer no coração do homem. E o que é esse arrependimento? Eu não ia explicar o que é esse arrependimento, porque a mensagem aqui é outra, mas eu achei necessário explicar. Eu vou dar uma explicação do que é esse arrependimento, irmãos. O que significa esse arrependimento? Eu fiz um esboço aqui, mais ou menos, para usar quando fosse necessário. Arrependimento bíblico. O primeiro item da salvação, o primeiro item do novo nascimento. O primeiro elemento da fé. Uma fé verdadeira, uma fé legítima. Uma fé que realmente vai colocar o homem no jeito que Deus quer, de acordo com a vontade de Deus. Vai colocar o homem no seu devido lugar para receber a salvação. Primeiro elemento, arrependimento. Mas o que é esse arrependimento? Pesquisando na palavra de Deus, detalhadamente sobre esse assunto,
Arrependimento é meu reconhecimento de que sou pecador, preciso de um Salvador, e que Jesus morreu na cruz por meus pecados, e eu dependo exclusivamente dele, como meu único, suficiente e exclusivo Senhor e Salvador. Esse é o primeiro item para a pessoa se arrepender. Acompanhado de uma confissão sincera a Deus. Uma confissão sincera, uma confissão legítima. E um desejo ardente de abandonar tudo que desagrada a Deus. Tudo que desagrada a Deus. É um desejo no coração de abandonar. Não é que a pessoa vai abandonar, mas ela vai se dispor diante de Deus com esse desejo. E como é que a pessoa apresenta um desejo? É se esforçando, é procurando entender, procurando conhecer, procurando recursos. Não é só cruzar o braço e dizer que deseja e pronto. Mas é um desejo, tem que ter um desejo sincero no coração de abandonar. Tem um versículo em Provérbios 28, capítulo 13, que diz: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. É o que confessa e deixa. Ele confessa o pecado dele, confessa o erro dele diante de Deus e deixa aquele erro, deixa aquele pecado. Ele procura de todas as formas abandonar. Ele não tem, por exemplo, o vício como um vício de estimação, um pecadinho de estimação na vida dele, não. Ele realmente não se conforma com o vício. Quem esconde os seus pecados e não prospera de jeito nenhum. Mas quem confessa e abandona, encontra misericórdia. Provérbio 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem confessa e abandona, e deixa, ele alcança, recebe misericórdia. Arrependimento é um sentimento de vergonha pelo pecado, é uma autêntica tristeza pelo pecado, proveniente de um senso de haver ofendido um ser tão infinitamente glorioso e excelente como Deus. Isso faz parte de um verdadeiro arrependimento. É uma aversão, um desprezo, é um ódio pelo pecado. É um conserto, reparação, é um afastamento de tudo que se relaciona ao pecado. É dar frutos, praticar as boas obras da fé, tal como nos ensina a palavra do Senhor. Frutos na vida de um filho de Deus são esforços e empenho dispensados em obedecer ao Pai e dar resultados positivos e favoráveis ao cumprimento da sua vontade. E que agrade ao Senhor. Frutos na vida de um cristão são evidências, virtudes, sinais que comprove e justifique que ele foi transformado, demonstrando o seu novo caráter e praticando no dia a dia atitudes e comportamentos relativos ao que aconteceu dentro do seu coração. É o exercício da fé. A Bíblia diz em Mateus 7, pelos frutos os conhecereis. Aquele que dá fruto, verdadeiramente é pelos frutos que ele dá, que se sabe quem realmente é e quem não é. Quem está com Deus, quem não está. Quem realmente está se esforçando para aprender ou não está. Quem está abrindo mão de si mesmo. Quem está renunciando a muitas coisas para poder servir a Deus. Renuncia muitas vezes ao tempo, para poder disponibilizar tempo para Deus trabalhar na vida dele, operar grandiosamente na vida dele, para o Espírito Santo trabalhar também na vida dele e gerar nele uma transformação, gerar nele virtudes, comportamento adequado, para transformar ele numa pessoa agradável, umas pessoas que as pessoas tenham prazer de estar junto com ele, transformar ele numa pessoa realmente que satisfaça quem está do lado e não espante pessoas, mas que as pessoas tenham desejo também de estar com ele. São mudanças, transformações que precisam sofrer, baseado no arrependimento. É um princípio importante, é um fator importante, é um passo decisivo na vida do cristão. Pelos frutos conhecereis, pois pelo fruto se conhece a árvore. É também a minha disposição, me expondo e me empenhando no conhecimento, no entendimento e discernimento da vontade, aproximando-me cada vez mais da luz, para que eu possa ser tratado e que eu realmente seja visto como um filho da luz e não mais um filho das trevas, para me tornar uma pessoa que verdadeiramente se converteu e foi restaurado novamente à imagem e semelhança de Deus.
e então Cristo seja visto em mim. É o primeiro passo. Precisa de ser ensinado isso aí. Nós precisamos aprender isso aí, para realmente demonstrar diante de Deus um arrependimento sincero, verdadeiro, para resgatar novamente a imagem e semelhança que ficou corrompida lá no Éden. Deus criou o homem de uma forma especial, ímpar, totalmente diferente dos animais. A sua imagem e semelhança os criou. E por causa do pecado, o homem ficou com essa imagem corrompida, desfocada. E a única forma do homem novamente resgatar isso em sua vida é nascendo de novo. Começa com esse arrependimento. É uma forma de começar, de entender o novo nascimento. O novo nascimento vem lá do alto. Não é o homem que nasce de novo. Uma criança, quando ela nasce, não é ela que fez alguma coisa para nascer. Não foi espontâneo. Mesma coisa, o novo nascimento não é espontâneo. É Deus que trabalha em nós, lá do alto, gerando em nós as transformações, porque nós nos expomos, nos colocamos à disposição para Deus trabalhar, para o Espírito Santo operar e gerar essa transformação. O resultado é do alto, é de Deus. É deixar de confiar em minha própria capacidade para me salvar, crendo que Cristo é o único que pode perdoar os meus pecados e me levar a Deus. Nosso arrependimento é o início do perdão divino. É o início do perdão divino. O caminho para se desviar do pecado é o arrependimento, mas o caminho para o arrependimento é desviar-se do pecado. O caminho do arrependimento é desviar-se do pecado. E o caminho para se desviar do pecado é o arrependimento. É um trocadilho. Não tem como fugir disso. É a Bíblia que ensina esses termos. É a Bíblia que traz referências para nós, que realmente nos capacita a concluir que a palavra é verdadeira, que a palavra não mente. O que Deus pede precisa ser respeitado, precisa ser obedecido, senão não acontece. Não acontece. E é o Espírito Santo que nos convence os nossos corações de tudo isso. Isso não parte de nós, do nosso interior, é a palavra de Deus. Por isso é muito importante o homem se dedicar profundamente ao conhecimento da palavra, para poder entender coisas como eu falei no início, coisas que às vezes parecem uma contradição. Parece uma contradição. Um fala uma coisa, outro fala outra. E nós vamos ver vários tipos. Se nós formos estudar a palavra, nós vamos encontrar vários tipos de contradições, supostas contradições. Mas não existe, pode ter certeza disso. Na palavra de Deus não existe contradição. Quando um está ensinando uma coisa, observe o contexto para ver em que sentido, em que contexto que está falando algo. Se não fizer isso, se for ler versículos aleatórios, vai acontecer como, por exemplo, alguém lê a palavra assim, ele abre a Bíblia e coloca o dedinho. Aí faz de conta que ele colocou o dedinho lá onde está escrito assim, e Judas foi enforcar-se. Ele está procurando uma palavra, uma revelação para ele, mas diz ali, Judas foi enforcar-se. Aí fala, não, essa palavra não é para mim não, eu quero abrir outra. Aí vai de novo, coloca o dedinho lá, vá você e faça o mesmo. É outro versículo que tem na Bíblia, não tem nada a ver com Judas, mas está lá esse versículo. Vá você e faça o mesmo. O capeta, será que Jesus está falando para mim me enforcar? Ele não se conforma, ele vai abrir a Bíblia em outro lugar. Aí lá em outro lugar está escrito assim, agora é para Judas. O que tem de fazer, faz-o depressa. E aí a pessoa lê um negócio desse, porque ele lê aleatoriamente. É perigoso. Ler a Bíblia aleatoriamente, sem um plano, sem uma oração, sem se colocar na presença de Deus. É como se estivesse lendo uma revista, um jornal, um livro qualquer. A Bíblia precisa ser lida no Espírito, para ser entendida, precisa ser meditada, ouvida, precisa ser levada a sério. Também tem uma forma de ler a Bíblia errado, é sem refletir. Ler sem refletir é perigoso.
Eu vi falar uma vez, eu vi isso aí, foi num vídeo, que fala que uma noiva ia se casar e pediu para a irmã ler lá no casamento, 1 João capítulo 4, versículo 18. Vamos abrir lá? Para nós entender esse contexto aqui dessa ilustração. 1 João 4, 18. O que está escrito lá em 1 João 4, 18? João capítulo 4, versículo 18. Era para ler esse versículo aqui. Era para a irmãzinha ler o seguinte: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo produz tormento, e aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Era para ler um texto assim, 1 João 4, 18, sobre o amor. 1 João 4, 18. Como existe muitas vezes erros assim, Deus está falando para ler João 4, 18, a pessoa vai ler em João, no Evangelho. O que está escrito no capítulo 4 de João? Vamos ver lá, João 4, 18. É 4, 18 mesmo, igual a carta. Só que agora é outro texto que ela leu. João 4, 18. Aqui, João 4, 18. Pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Já imaginou? No casamento, uma pessoa vai ler isso aqui. Ela leu certo, João 4, 18. Só que no Evangelho de João 4, 18. É a primeira carta de João 4, 18. E tem gente que confunde o Evangelho com a carta. Erros assim acontecem. Mas com certeza, se a pessoa refletir, um caso desse, a menina que foi lá e leu, esse foi um vídeo que eu vi, não sei se é verdade. Só estou expondo aqui como um erro que precisa ser refletido. Se a pessoa refletir bem, mas uma coisa dessa não tem como falar no casamento. A minha irmãzinha foi lá e leu. Não deveria ser lida, deveria consultar, é isso mesmo que você quer? Exatamente isso? Isso aqui não bate, não tem acordo falar um negócio desse do casamento. Vai ver que a pessoa pensou que a irmã, a noiva que ia casar, estava querendo fazer uma pegadinha, uma gracinha. Mas não, é um erro fatal. Por quê? Quem estuda a palavra, quem medita na palavra, ele sabe distinguir livros. Ele sabe onde está tal livro. Ele sabe realmente aquilo que pode ser compatível com um determinado livro ou não. E a falta de conhecimento, ela induz a pessoa a cair em erros assim. Por isso é necessário conhecer. E conhecer não é o final. Ter conhecimento não é a última ação que a pessoa tem que ter em relação à palavra. Ela precisa primeiramente ter a inteligência natural que a pessoa tem, que quando o homem nasce, ele já nasce com uma certa inteligência. É diferente dos animais. Ele nasce com uma certa inteligência, é diferente de qualquer animal. Só que essa inteligência é terrena, é humana. Precisa ser desenvolvida. E através da palavra se desenvolve espiritualmente. E sem a palavra não desenvolve espiritualmente, desenvolve apenas terrenalmente. E essa inteligência, ela precisa ser transformada em conhecimento. E a partir do conhecimento, precisa ser transformada em entendimento. E futuramente, em compreensão, discernimento. E vai crescendo. A pessoa vai meditando, estudando, vai lendo. Ela vai crescendo até chegar ao discernimento. E a partir do momento que ela tem o discernimento, ela está apta a ter visão, ter revelação. Aí sim pode dizer com a pessoa assim, ela teve uma revelação. Teve uma visão de Deus. Porque ela evoluiu no aprendizado. Para isso que existe discipulado nas igrejas. Por isso que o pastor sempre pede, qualquer pregador pede, para estudar, meditar, refletir, ler bastante a palavra. Porque não é só o conhecimento. Uma ilustração.
como exemplo. Está pegando fogo num prédio, 3 andares. A pessoa está lá no último andar, não tem como voltar, ela só pode pular. E de repente alguém lá na multidão fala: pula daí que eu pego você. Aí ela vai lá e reconhece aquela pessoa, conhece aquela pessoa, sabe que ele é uma pessoa forte, que pode suportar ela, porque já aconteceu casos semelhantes com ela, e ela pulou e a pessoa segurou ela, foi salva. Veja bem, ela ouviu a pessoa falar com ela, ela conhece a pessoa, conhece a capacidade, o poder que aquela pessoa tem de salvar ela, de segurar ela. Até aí, irmãos, é uma crença. Ela crê que aquela pessoa pode salvar ela. Ela crê que aquela pessoa pode realmente segurar ela e não deixar ela cair no chão. Ela ouviu, ela conhece, sabe o poder que aquela pessoa tem e ela crê naquilo ali. O que falta para ela realmente? A essência desse crer, a profundidade desse crer, colocar em ação esse crer. Se não é só crer, e essa palavra crer nós vemos várias vezes na palavra de Deus, crer, crer, crer. Mas não é aquele crer profundo, aquele crer essencial, legítimo, enquanto a pessoa não coloca em ação, enquanto não coloca em prática. A fé verdadeira, ela se lança, ela se joga, ela se entrega, ela renuncia, ela abre mão de si mesmo. Essa é a fé verdadeira. Então o que falta para aquela pessoa que está lá diante daquele incêndio? Pular, mergulhar. Aí não é mais acreditar, agora é a fé mesmo. Agora vai na fé mesmo. Isso é o que está escrito em Hebreus. A fé é o firme fundamento das coisas que não vemos. E a convicção, a certeza da que esperamos. Isto é um fundamento, a fé tem que ter um fundamento. É o firme fundamento. E fundamento, tem que ser é lógica, tem que ser coerente. Não é crer cegamente. Crer cegamente, o mundo todo crê de alguma forma. Qualquer um que se perguntar, ele crê. Crer cegamente, está escrito lá, eu creio. Eu estou vendo, é uma Bíblia maravilhosa, eu sei que nela tem poder. Eu sei que nela tem poder, ela fala comigo. Eu sei que é verdade o que está contido ali. O que falta então para essa pessoa? Ela acredita. Ela só acredita. Isso é diferente de fé, irmão. Acreditar é diferente de ter fé verdadeira. Precisa se lançar realmente, precisa se jogar. Porque enquanto a pessoa só crê, não coloca a fé dela em ação, é apenas uma crendice. É uma fé incompleta. É exatamente esse tipo de fé que Tiago está contestando. É exatamente esse tipo de fé que Tiago está contestando. É uma fé sem obra. A pessoa tem fé, ela acredita. Mostra-me a tua fé sem obra, que eu mostrarei a minha pelas minhas obras. É isso que ele fala. Voltando lá em João capítulo 3, nós estávamos lendo João 3, sobre o novo nascimento. Concluindo o raciocínio ali. João 3. Só para finalizar. Vamos lá no versículo 16 agora, o versículo de ouro da Bíblia. Esse é conhecido como versículo de ouro na Bíblia. É um versículo que todas as pessoas, ou melhor, muitas pessoas usam ele. Dá até um florido para ele, coloca na internet, Facebook, WhatsApp. Faz uma coisa extraordinária com ele. Mas só isso? Será que é só isso que o texto diz? Vamos ver o que o texto diz depois. Porque até aqui, são 15 versículos antes dele, que Jesus está tentando ensinar Nicodemos o que é o novo nascimento. Mas não é esse o propósito aqui hoje, ensinar o novo nascimento. É apenas uma reflexão para nós entendermos a respeito da necessidade de obras na fé. Mas vamos completar aqui, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se formos estudar esse crer aqui, vai longe, irmãos. O que é esse crer aqui? A Bíblia ensina um versículo lá que diz:
Aquele que crê em mim, segundo as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água vivas. É segundo as Escrituras. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isto é, Jesus veio não para condenar o mundo, veio para salvar. Ele não podia condenar o mundo. Seria impossível ele condenar o mundo. Porque a palavra diz que o mundo já está condenado. O mundo já é condenado. Precisa nascer de novo. Aqui está uma chave para entender por que precisa nascer de novo. Versículo 18. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Ele já está condenado. Então Jesus não veio para condenar o homem. Jesus veio para salvar. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. As obras deles não eram obras de salvação, eram más obras, obras que não serviam para salvação. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas ou não sejam manifestas. Isso aí, tudo aquele que vive no mundo é como barata. Se acende a luz, ela se esconde. Não quer a luz. A luz cega elas. É como diz lá em João capítulo 5, versículo 39 e 40, que diz assim: vocês examinam as Escrituras, porque vocês acreditam que nela está a vida eterna. Vocês examinam as Escrituras porque vocês acreditam, vocês acham que nela tem a vida eterna. E são estas mesmas Escrituras que testificam de mim. Jesus não está dando um ensinamento para eles aqui, Jesus está contestando. Vocês examinam as Escrituras, examinar as Escrituras, porque vocês pensam ter nela a vida eterna. E são estas mesmas Escrituras que testificam de mim. Mas contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Vocês não querem vir a mim. Em outra versão está escrito assim: vocês não vêm a mim para ser curado. Jesus não está falando aqui de saúde, de nenhuma situação que vai levar a pessoa à morte. Está falando aqui de vida. Precisa ir até ele para receber vida, porque está morto. Precisa chegar até ele para receber vida. Ele não está falando de saúde aqui. Vocês não vêm a mim para ter vida. E voltando ao versículo de João, capítulo 3, versículo 20 agora. Versículo 19. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Não eram obras para salvação. Faziam obras sim. Está dizendo que faziam obras. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Agora vem o versículo 21, fechando esse raciocínio. Mas quem vive de acordo com a verdade, vem para a luz. Quem vive de acordo com a verdade, de acordo com a palavra, de acordo com o que Deus ensina, de acordo com o que está escrito aqui, segundo as Escrituras, vem para a luz. Ele se expõe à luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Jesus diz aqui a respeito de obras para quem vem à luz, quem está na luz, quem nasce de novo. Isso aqui é para aquele, Jesus está ensinando para Nicodemos a respeito daquele que se converte, aquele que nasce de novo. Ele vem para a luz, ele faz questão de viver na luz, para que as suas obras sejam vistas. E capítulo Mateus 5,16, Jesus novamente. Mateus 5,16, não precisa abrir não, só vou ler para os irmãos. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O próprio Jesus, ele dá testemunho de que a fé precisa de obras. Devemos manifestar as nossas obras,
para que vejam as nossas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Então, quando alguém olha para nós e vê em nós as obras da salvação, as obras da fé, sendo realmente legítimas essas obras nossas da fé mesmo, sendo legitimamente obras que veio da salvação e não é para a salvação porque nós já estamos salvos, com certeza essas obras em nossa vida servem para que Deus seja glorificado. O nosso nome é glorificado. E Deus, Ele pode ser glorificado em nossas vidas de muitas formas, irmãos. E Tiago, quando fala a respeito dessas obras necessárias, a partir do versículo 24 lá do capítulo 2, leiam depois e meditem a partir do versículo 2, a partir do versículo 14 no capítulo 2. Meditem lá, vocês vão entender o porquê daquelas obras agora. Agora vocês vão ler, vocês vão compreender mais detalhadamente a importância das obras, o porquê das obras. Amém? Deixa eu ver a hora. 8. Para encerrar agora, eu quero ler o que Paulo fala a respeito de obras. O que Paulo fala a respeito de obra. Porque, a princípio, nós vimos lá que Tiago fala que a fé tem que ser com obra. E Paulo fala que a fé tem que ser sem obra. Efésios capítulo 2, versículo 10, Paulo fala o seguinte. Depois que Paulo fala assim, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. Não vem pelas obras para que não se glorie. Isto é, não pode ser pelas obras que o homem seja salvo, porque senão ele vai ficar se exaltando. Eu me salvei, eu fiz algo para ser salvo. Não, a salvação ela já está garantida, é para toda a humanidade. É só a pessoa ir lá e pegar essa salvação. Ela está disponível, é para todos. É como se fosse um medicamento popular lá na farmácia. Você pega uma receita do médico para curar uma certa enfermidade e você só precisa ir lá na farmácia e pegar o remédio, é de graça. É gratuito a salvação. É só ir lá e pegar. Deus veio e morreu por todos, mas não é assim. A salvação é pela graça, mas não é de graça. Ela precisa depois começar com arrependimento, como nós vimos, começar com arrependimento, declarar-se para Deus que precisa realmente da salvação, que precisa de Deus, que é um pecador, que precisa estar em Cristo, que Jesus morreu por nossos pecados, precisa confessar isso aí, precisa ter aquela disposição no coração para deixar e tudo aquilo mais que nós vimos. Isso aí já se caracteriza no caminho da salvação, nascendo de novo. Está no bercinho ainda, mas vai crescer, vai se expor de uma tal forma que Deus vai fazer maravilhas com cada um de nós. Não vai continuar no bercinho, mas acontece que existem pessoas que realmente precisam ouvir o que Paulo falou. Paulo diz, vocês ainda estão no berço, vocês já eram para estar sendo mestres, mas eu preciso ficar dando leitinho para vocês. É como se dissesse assim, você já podia estar comendo feijoada e tem que dar mingauzinho ainda, porque muitos não crescem, muitos não se esforçam para crescer, amadurecer, para entender, para compreender. E quando ler algo da palavra de Deus, tenha compreensão, tenha discernimento. E cada vez mais vai crescendo por causa disso. É uma coisa chama a outra, é um processo atrás do outro, é passo a passo, mas precisa da nossa parte, E Paulo, ele fala mais uma vez a respeito dessas obras através do fruto. Ele fala que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria. Veja bem, esse fruto aqui é referente à obra, o fruto de cada um, a obra de cada um, a ação de cada um, a aplicação. É o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E para fechar, Filipenses 2, versículo 12, Paulo mesmo falando, olha bem como Paulo fala das obras. A princípio dá a impressão que Paulo estava falando que a fé não precisa de obras. O homem é salvo pela fé somente, não pelas obras, mas precisa das obras. Aí Paulo ensinando novamente aqui em Filipenses, assim meus amados, como vocês
Sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Isto é, efetuem a salvação de vocês, desenvolvam essa salvação, ponham em prática essa salvação de vocês com temor e tremor. Olha a importância, irmão, do homem demonstrar realmente que ele é salvo pelas obras, pelas suas atitudes, pelas suas ações, seu comportamento, transformação. Porque enquanto o homem não se transforma, significa que ele não está nesse processo de amadurecimento. O amadurecimento, ele gera no homem transformação, novas atitudes, novo comportamento, uma nova forma de viver. A pessoa que nasce de novo realmente, ele está no caminho da salvação, ele tem ódio de si mesmo por desagradar alguém. Ele tem receio, um receio tremendo por desagradar alguém, por causar problemas para os outros, por ser tropeço para os outros. Uma pessoa que nasce de novo, ela vai crescendo nesse sentido de mudança, de transformação, de crescimento, amadurecimento. Ele adquire uma maturidade que ele vai chegar naquele ponto que Paulo fala que precisa. Em todos os sentidos, mano, todas as pessoas que nascem de novo têm que chegar nesse ponto de querer se tornar mestre, isto é, querer ensinar, passar para os outros. Porque esse é o objetivo de Deus na vida de todos aqueles que se salvam. Todos os filhos dele. É ensinar os outros também, ganhar as almas. A preocupação maior da nossa vida é ganhar almas. E como fazer isso? É o processo, tem que estar no processo, tem que ajudar nesse processo, tem que fazer a parte nossa nesse processo. O resultado da fé. A obra é o resultado da fé. Né? A obra é o resultado da fé. A obra não é para salvar. A obra não é para mostrar, para se exibir ou simplesmente dizer eu tenho fé, eu faço obra. Não. A obra não é para conquistar a aprovação de Deus. Porque Jesus já fez, já conquistou para nós a salvação. Não é para conquistar a salvação. A obra tem que ser resultado, reflexo do que está dentro, no nosso interior, está no coração. Essa é a obra verdadeira que realmente é resultado de uma verdadeira fé. Último versículo. Se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Jesus fala isso. Amém? Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então tudo isso que Deus fala para nós, para a nossa mudança, nossa transformação, para o benefício do nosso viver, da nossa vida em comunidade, nossa vida em congregação, nossa vida em relacionamento, em nosso lar, com nossos filhos, com família, com esposa, depende de fatores acima. Porque se não for assim, com certeza haverá conflitos. Com certeza. Se não for levado a sério esses pontos trabalhados aqui hoje, a nossa vida, ela tem conflito. Porque o inimigo está ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. E o mundo jaz no maligno. Entenda isso, o mundo jaz no maligno. E o inimigo está ao derredor, rugindo, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. E diariamente, constantemente, de vez em quando, traga alguém. De alguma forma ele traga alguém, em alguma situação. E para estarmos preparados para isso, precisamos, pelo menos, obedecer esse último versículo aqui. Se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. E os mandamentos de Jesus, irmão, não é aqueles 10 mandamentos, não. É 2 mandamentos que ele deixou, resumindo tudo. Esses 2 mandamentos que ele deixou, resume tudo. É amar ao próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo não faz nada que desagrade o próximo. Nada que ofende o próximo. Próximos são todos eles além de mim. Próximo é todos além de você. E amar a Deus acima de todas as coisas. Esse mandamento que Jesus deixou, ele resume tudo, irmão. Pensa bem, reflita bem, o que significa então amar o próximo e amar a Deus? Então o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? É fácil, irmão. Você vai saber quando você está desagradando, quando você está ofendendo, quando você está prejudicando, ou quando você está sendo bênção, ou quando você está obedecendo a Deus, quando você está fazendo a vontade de Deus. Amém? Que Deus possa nos abençoar com esta palavra. E eu vou estar encerrando e passando para o irmão Vinícius terminar, porque eu acho que eu passei do tempo.
Vamos orar para finalizar, vou agradecer pela palavra. Sentado mesmo, irmãos. Pai querido, Pai amado, no nome de Jesus, Pai, eu glorifico ao Senhor, ó Pai, pela Tua palavra, pela maneira com que o Senhor falou conosco nessa noite, nos trouxe ensinamentos importantes para a nossa vida, para cada um de nós, Pai. Ó Deus amado, fixa essas palavras nos nossos corações, ó Pai. Ó Pai, que nós possamos verdadeiramente colocar em prática essa fé que o Senhor nos ensina, tão necessária, ó Deus, para a nossa vida, e para nos mantermos na Tua presença, debaixo do Teu poder e na Tua graça, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.